noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo no nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga. E te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando. Dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe, discuta serenamente. Faça a luz, semeie a paz. Espalhe as bênçãos, lute, elevando. Seja alegre, viva desassombrado. Demonstre a coragem, revele a calma. Respeite tudo e ore confiante. Vigie, benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações, um abraço fraternal a todos que estão nos assistindo. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a reflexão em torno de um tema, de uma citação de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus.
São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui nós temos três coisas interessantes para nós analisarmos. O que significa a pobre de espírito? O que significam as bem-aventuranças? E o significado do reino dos céus. Então nós vamos começar a nossa citação a partir da explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Olha como os Espíritos colocam para nós. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então aqui nós já vemos um antônimo, né? Humildade e orgulho. Por isso que eles começam explicando a humildade a partir do orgulho. O que significa baldo de inteligência, né? Jesus não quis dizer que as pessoas pobres de espírito seriam pessoas desprovidas de inteligência, carentes de entendimento. Porque nós usamos essa expressão no dia a dia. Nossa, fulano é tão pobre de espírito, que pobreza de espírito. Não é essa a conotação. Jesus chamava a atenção para o fato de que pobreza de espírito significava humildade. Mas por que, Rosana? Parece um contrassenso. Não, é porque Jesus sabia com quem ele estava lidando. Ele estava lidando com os orgulhosos e os egoístas. É como se ele dissesse, olha pessoal, empobreçam desse orgulho, né? Empobreçam desse egoísmo, ou seja, sejam desprovidos. Então, quando a gente está desprovido de algo, a gente diz assim, eu estou na pobreza. Então, é por isso que Jesus chama os pobres de espírito, né, por humildes. Ele entende a pobreza espiritual, porque no nível que nós estamos, nós somos ricos em orgulho. Então, empobreçam, né, desse orgulho, se tornem pobres de orgulho, porque aí vocês serão humildes à medida que empobreçam, né, dessa negatividade, desse defeito. Então, vejam bem, continuando a explicação dos Espíritos, olha como eles colocam no Evangelho. Isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Por quê? Por que o orgulho é a revolta contra Deus? Veja bem, Jesus trouxe um símbolo, né, para nós. Ele lavou os pés dos apóstolos e ele deixou isso escrito também em João 13, dos versículos de 14 a 16, está essa narrativa. Olha como Jesus trouxe o exemplo, como que ele exemplificou e deixou marcado para nós esse ensinamento da submissão. Veja bem, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se o próprio Cristo era considerado mestre, aquele que fazia prodígios pelo amor que ele trazia, pela obediência a Deus, então, que dirá de nós outros, que somos servos do grande mestre que esteve entre nós? Então, a submissão a Deus significa a criatura colocar-se no seu lugar. Por quê? Veja bem, a vida é o que é, o Criador é o Criador, e a criatura veio do Criador. E como criaturas, nós devemos essa obediência porque nós somos menores do que o Criador. E cada criatura tem o seu lugar na criação. Então, submissão a Deus é reconhecer o seu lugar de criatura e não de Criador. Porque o que acontece conosco hoje com o orgulho? Nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Então, Jesus, quando veio, disse, olha, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E nós? Como nós temos procedido ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós oramos? Às vezes pode ser o próprio Pai Nosso. E às vezes a gente diz, seja feita a vossa vontade, mas no fundo nós queremos que a nossa vontade seja feita.
E em cada encarnação nós temos um compromisso conosco mesmos, de renovação de sentimentos. E se uma situação sai de cena da forma como nós queremos, nós estamos deixando de realizar a maior transformação que nós poderíamos acontecer, às vezes, naquela encarnação. Pela supressão de algo, de acordo com a nossa vontade. Então Jesus nos deu um exemplo, encontrarmos o nosso eixo. Nós somos criaturas divinas porque fomos feitos da substância divina. Então, o ato de submissão a Deus é justamente submetermos às suas leis de Criador. Por isso, meus amigos, com o nosso orgulho é que nós invertemos a ordem. Por isso que trabalhar o orgulho para encontrar a humildade é o caminho da nossa redenção. Olha como está no Evangelho. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Então, às vezes, nós vangloriamos de ajudar o próximo, nós vangloriamos de nossos feitos, nós mostramos as nossas ações. E por detrás de tudo isso tem a vaidade. E o que é a vaidade? Se não tendo por base o orgulho, que é justamente a vontade de se promover diante daquilo que nós fazemos. Por isso que o orgulho, ele nega as virtudes que nós achamos que estamos trabalhando. Por isso é importante olhar para esse orgulho. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, está lá falando do orgulho. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece, e o que então acontece? Entregai-vos à cólera. Nós ficamos irritados porque queremos que tudo aconteça da nossa forma, porque nos colocamos acima dos outros. É assim que manifesta o orgulho. Então, veja bem, o que é a humildade? Eu fui procurar na Wikipédia um conceito simples de humildade. Olha o que eu encontrei. A humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Olha o caminho, reconhecer as suas próprias fraquezas e limitações. Esse um conceito lindíssimo, porque às vezes nós pensamos que humildade é algo assim, transcendente às nossas forças. Eu encontrei uma frase outro dia, e pesquisando na internet, não sei quem é o autor, mas eu a acho perfeita. Veja bem, ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que não somos mais do que ninguém. Então, é encontrar o nosso lugar na criação, assim como todos nós temos o nosso lugar. É encontrar a posição exata de quem somos e aquilo que somos capazes de realizar com sinceridade, com determinação e propósito de vida. É simplesmente isso, é simples assim. Encontrar as nossas limitações, mas nós resistimos a isso. Nós temos medo de que, encontrando as limitações, a gente pare por ali e a gente seja só aquela limitação. E não é verdade. Se eu tenho medo e olho para o medo, lá no fundo, inconscientemente, a gente pensa, nossa, se eu admitir o meu medo, eu serei um medroso por excelência e eu estou aniquilado. E não é isso. Encontrar o medo é encontrar o caminho para encontrar a coragem. Então, humildade não é subserviência. Qual a diferença de humildade e subserviência? O que é subserviência? Sujeição servil à vontade alheia, submissão voluntária a alguém ou alguma coisa, servilismo. E também é um ato ou efeito de bajular, adular, bajulação. Então, quando eu me torno escravo fazendo a vontade do outro, isso não significa humildade. Significa que eu estou ali por detrás querendo um ganho,
bajulando, desculpa a expressão, o famoso puxa-saco. Eu estou querendo algo em troca. Muitas vezes, espiritualmente e emocionalmente falando, nós vamos encontrar o que significa a subserviência. No livro Renovando Atitudes, Hamed coloca para nós: a subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade da personalidade. Então, eu às vezes não tenho coragem de assumir os meus propósitos de ação, fico esperando que o outro fale para mim. E espero também um ganho secundário. Eu vou fazer tudo que o outro me pedir, porque assim eu serei bonzinho. E às vezes até inconscientemente eu estou querendo que o outro olhe para mim e reconheça o meu valor, quando na verdade nós temos por objetivo da evolução descobrirmos as nossas potencialidades e os nossos valores. Isso é a real humildade. Outra coisa que Hamed traz para nós. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo sempre ao risco de ser taxada de hipócrita. Então nós estamos em risco, porque assumimos uma coisa que não somos capazes de cumpri-la com sinceridade, para conosco e para com o próximo. Obedecer, portanto, que é outro traço de trabalhar o nosso orgulho, não é negar a vontade e o sentimento. Ou seja, mas exercitar o próprio poder de escolha. Então não é me submeter à vontade do outro, é me submeter à minha capacidade de escolher também. Ou seja, eu escolho cooperar com o outro porque analisando o pedido do outro, eu posso produzir algo melhor e que seja bom para todos. Então é eu me colocar no meu lugar, no meu eixo de vida, é eu desenvolver em mim a minha autoridade interna de ser quem eu sou. E se eu não sou capaz ainda, eu reconheço que não sou capaz e vou me preparar. Vou pagar o preço de encontrar novos caminhos na minha vida e não de ser afoito ou mentiroso, porque eu escondo atrás de uma capa de uma falsa perfeição que eu ainda não sou, e isso é orgulho. Então, meus amigos, continuando a analisar, Hermance Dufour já falou tantas vezes para nós. Precisaremos de muita coragem para sermos humildes, ser o que somos. Então, ser humilde é ser o que é. Ser humilde é justamente tirar as capas que nós colocamos com orgulho ao longo de nossa caminhada evolutiva. E se nós, segundo ela, no livro Mereça Ser Feliz, se não aprendermos a gostar de nós mesmos, a nos aceitarmos, não conseguiremos a fluência do amor ao próximo. A fluência do amor ao próximo. E aí, como bons espíritas, nós pensamos, meu Deus do céu, mas se eu gostar de mim, eu estou sendo egoísta. E não é isso, nós estaremos obedecendo à lei de Deus. Eu gosto de mim e eu gosto do outro, por isso eu estou preparado para obedecer infinitamente a Deus e amar a Deus em plenitude. Então, a fluência do amor ao próximo passa pela fluência e respeito por mim mesmo. Nas casas espíritas, há uma confusão desses sentimentos. Por isso que nós temos medo de falar ame a si próprio. E o espírita está ficando adoecido. Então, amar a si mesmo é fluência do amor a Deus. Ela passa pela fluência do amor e do respeito por mim. Eu já falei várias vezes que eu faço um curso de formação em Pathwork, que é um curso de autodescobrimento. Então, são palestras proferidas por um guia espiritual. E ele coloca para nós, na medida exata em que o ser gosta de si mesmo, nessa mesma medida existe felicidade. A falta de amor por si mesmo impede que a mente experimente seu estado natural. Induz a uma separação das forças universais e forma uma película, impedindo o indivíduo de se tornar parte das forças cósmicas, que são a bem-aventurança. Então, quando eu consigo essa fluência em mim e fluo em direção ao outro, isso é bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É ser feliz. Lá no dicionário tem esse conceito. Bem-aventurança é felicidade. E todo ser humano busca a felicidade.
E é isso mesmo que o guia, logo em seguida, na palestra 150 do Patrick, ele coloca para nós. Inconscientemente, o homem sabe que tem direito inerente a um estado de prazer supremo e constantemente luta por isso, conscientemente ou não. Depois que o homem aprende a buscar na direção correta, ele encontra o que procura. Então veja, o que é caminho correto em busca da felicidade? A felicidade é um prazer supremo, mas por enquanto nós estamos presos num prazer sensorial. O que é prazer sensorial? Prazer que o corpo nos dá. Prazer pelo paladar, quando eu coloco uma comida gostosa, uma bebida deliciosa. Como que a gente gosta de sentir prazer na comida, na bebida. Prazer quando eu visto algo gostoso, bonito, que me coloca de bem comigo mesmo no espelho. Prazer quando algo toca as minhas vistas, o meu senso, né? O meu sentido da visão. Quando eu cheiro algo. Então, tudo isso é prazer sensorial. Quando eu me envolvo sexualmente com uma pessoa e eu descubro a minha sexualidade pelo toque, pelo beijo, pelo abraço, tudo isso são sensações prazerosas. E para chegar a Deus, eu não vou suprimir, eu não vou proibir, porque sexo, por exemplo, não é proibição, segundo Emmanuel, é educação. Então, só quando eu vivo, experimento educadamente e vou descobrindo com respeito a mim e ao outro, eu vou também me internalizando e vou vendo que certos prazeres são maiores do que aquela sensação e aquele prazer corporal. Mas o prazer melhor e maior, né, o objetivo maior da vida é encontrar o prazer de servir a Deus, de encontrar felicidade quando eu me dou em troca de nada. Mas, para atingir esse fim, o guia do Patrick, ele diz para nós, o estado que o homem busca consciente ou inconscientemente depende diretamente do quanto ele gosta de si mesmo e de sua autoestima. Então, a autoestima é autoconfiança e amor próprio, amor a si, respeito aos limites. A autoestima é um ato de amor e de confiança consigo mesmo. Precisaremos entender bem que são as duas coisas. Então, diante disso, faltando amor próprio ou autoconfiança, não tem autoestima. Então, tem pessoas que mendigam o amor do outro. Tem pessoas que se submetem à vontade do outro, desrespeitando a si mesmo. Então, isso não é obediência. Isso não é amar verdadeiramente ao outro, porque se eu amo o outro, eu tenho que amar a mim mesmo também, porque são as duas coisas juntas. Então, não tenho autoestima. Faltando autoestima, eu não estou no caminho de encontrar Deus na minha vida, porque eu estou contrariando a sua própria lei. E estou passando por cima de mim. Eu não estou me entregando voluntariamente a alguém ou a algo. Eu estou me submetendo. Estou passando por cima como um rolo compressor por cima de mim mesmo. E o guia do Patrick traz para nós, a base do amor é o amor saudável por si mesmo. Se vocês forem inseguros, não conseguirão confiar em si mesmos. Se não confiarem em si mesmos, como poderão amar a si mesmos? E como o amor pelos outros depende do amor saudável por si mesmo, o primeiro, ou seja, o amor pelos outros, é igualmente dependente da segurança interior a ela relacionado. Muitas pessoas negam seus desejos, negam a sua vontade, achando que com isso estão se martirizando por amor a Deus. E não, isso não significa um amor saudável. Então, quando eu começo a trabalhar esse amor saudável, a vida responde. Porque tudo que acontece do lado de fora, na nossa vida de encarnado, por exemplo, ou também com relação a nós no mundo espiritual, essa corrente chamada vida, ela está simplesmente respondendo à nossa corrente interior. Então veja bem, olha o que o guia fala. A corrente universal da vida introduz harmonia onde antes havia desarmonia. Introduz significado onde antes havia desperdício. Introduz realização onde antes existia frustração. Introduz prazer supremo onde antes existiam dor e privação. Então, esse equilíbrio no sentir é o responsável pela nossa felicidade.
Mas a coragem e a humildade para ser totalmente verdadeiro com o eu precisam ser cultivadas e invocadas diariamente, por assim dizer, não com declarações vazias, mas com real intenção. Então, como que é essa invocação? Nós estamos entrando, no terceiro milênio, já entramos no terceiro milênio, há 23 anos. Então é hora de trabalhar essa conexão com Deus de uma forma interna. O reino de Deus é a busca desse estado de consciência. É eu me tornar consciente das minhas fraquezas para me tornar humilde de verdade. É eu olhar para mim para ver aonde que está tendo barganha. Como que eu estou negociando comigo mesmo numa falsa humildade. Então, meus amigos, o guia do Patrick coloca assim para nós, que nós precisamos olhar e fazer uma busca interior e fazer preces para o nosso Deus imanente. Deus é esse estado que eu vou encontrando quando eu vou dando campo e voz para que Ele fale comigo. Mas, Rosana, como que Deus vai falar comigo? Ele só fala comigo através dos espíritos? Ele só fala comigo através dos santos e dos anjos? Não. Deus fala conosco através de invocações, através de intuições, insights que surgem. Eu acordo de manhã e eu tenho uma intuição. É essa substância de Deus falando comigo. É essa voz de Deus que fala de dentro para fora. São insights, são sonhos que eu tenho quando eu procuro arduamente encontrar um caminho de encontro comigo mesmo para solucionar os meus problemas, as minhas angústias, as minhas frustrações. Isso é fazer uma prece verdadeira. Então, olhe só. O guia do Patrick diz assim para nós, que nós precisamos fazer essa invocação. Não tenho medo de olhar, seja o que for, que não queira ver. Peço que a sabedoria e o poder divinos dentro de mim me façam ver o que eu não quero ver, para que eu possa fazer as mudanças cabíveis. Então nós não mudamos pelo medo, nós não mudamos porque nós não queremos ver. Nós falamos que queremos, mas no fundo não queremos. Então é pedir a Deus para não ter medo de ver o que precisa ser visto. Eu estou com um problema de conflito familiar, um problema na relação com meu filho, com meu esposo, um problema no trabalho, então eu preciso fazer uma prece. Senhor, me mostra verdadeiramente a verdade. Aonde é que eu estou com medo de ver? Então, às vezes eu estou com medo de ver o meu orgulho na minha relação com o outro. E as pistas são as palavras, são sonhos, por isso que começar a querer interpretar sonho é muito importante. As imagens que aparecem nos sonhos são palavras muitas vezes, do nosso comportamento psicológico. Não são só encontros com desencarnados ou com pessoas vivas quando sonhamos. São encontros conosco mesmos. E a gente fala, mas eu não dou conta não. Pega um dicionário de sonho qualquer na internet. Sonhar com tal coisa significa o que mesmo? Então eu começo a analisar um sonho que eu tive e eu vou encontrar a solução. Esse é o desvendar da nossa evolução como seres espirituais. Emmanuel fala isso mesmo. É ver com o nosso próprio olhar, sem intermediários. Olha como isso é belo. O reino de Deus é essa sabedoria que nós vamos emanando, que vem de dentro como uma fonte viva. Beber dessa fonte viva é isso. Vejam bem, mas isso precisa ser feito sistematicamente para se obter a libertação total de todas as algemas desnecessárias que prendem o eu real para atingir a verdade venturosa do universo. Essa alegria simples, pura, natural. Então, bem-aventurança é encontrar esse estado de equilíbrio em nós. E para encontrar esse estado de equilíbrio, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que cumprir a lei de autorresponsabilidade. É me encontrar na vida. Eu sou capaz de me prover. Eu sou uma pessoa que não preciso ficar ouvindo dos outros. Nossa, tudo bem com você? Passa uma pessoa por nós, ela não cumprimenta. Nossa, a pessoa não me viu, ela está me rejeitando. Nossa, que coisa dolorida para mim não ser reconhecido pelo outro.
Por que eu não passo pelo outro e falo, olha, fulano não me viu, ela deve estar prestando atenção em outra coisa ou preocupado com o problema. E eu sigo o meu caminho leve, livre e solto. Eu não preciso que o outro fique olhando para mim, nossa, e elogiando, mas sua roupa tá linda, hein? Não, eu visto uma roupa, olho no espelho e falo, nossa, eu tô bem com essa roupa. Não, eu não fiquei tão bem com essa roupa, vou trocar de roupa. Ou então, eu não fico cavando elogios. Visto uma roupa, vejo que ficou bem, aí começa a cutucar o outro. Fulano, eu tô bem? Aí o outro fala, tá, porque, nossa, eu tô me sentindo tão feia, tão feio, provocando elogios. Aí o outro precisa dizer pra mim, não, você tá linda, nossa, eu adorei essa roupa. Aí eu confio, porque o outro falou. Eu não confio por mim mesma. Então, a autoconfiança que o guia tá falando é isso, gente. E isso não é egoísmo, é ter coragem de dizer não. Eu, Rosana Maria Guimarães Manso, estou aprendendo a dizer não e não ter medo de não ser egoísta. Porque no nosso nível evolutivo, nesse nível que nós nos encontramos, nós somos humanos. E ser humano, aceitar a humanidade, tomar posse daquilo que eu dou conta e daquilo que eu não dou, com sinceridade, é um ato de humildade. É confiança verdadeira, Senhor, eu só dou conta de ir até aqui, me ajuda a ir até aqui. Depois, Senhor, me ajuda a ter força a dar mais um passo. Então, se o inimigo lhe pedir a capa, dele a túnica. Assim Jesus disse, então o inimigo são as nossas fraquezas. Mas reconhecendo onde está o nosso inimigo, que não é de fora, que não é o obsessor, que somos nós mesmos, são as nossas partes doentias. Isso denota a verdadeira coragem, porque nós projetamos tudo nos outros, nós jogamos os nossos fardos sobre o ombro do outro. E Hamed diz uma coisa que eu acho fantástica. O Espiritismo, ele veio colocando, olha, faça para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse por você. E na busca da autoconfiança verdadeira e do amor verdadeiro, Hamed diz assim, faça por si mesmo aquilo que julga necessário e não coloque isso nos ombros dos outros. Olha que coisa bela. É eu não ser um fardo para ninguém. Ser autossuficiente. Minha vida tá ruim, pague o preço, estude, trabalhe, rale, pegue ônibus, pegue dinheiro emprestado, pague o Uber, depois paga quem te emprestou o dinheiro. Mas caminhe. Por quê? Querer minimizar as nossas expiações é um desafio de todo dia. E qual é o desafio? Encontrar a nossa força, encontrar aquilo que nós somos capazes. Né? Então, aquela busca nos leva ao encontro de nós mesmos e assim nós cumprimos os verdadeiros desafios da evolução humana, que é descobrir a capacidade verdadeira de amar, de servir, de doar. Mas não é proferido com discursos, mas com ações. É descobrindo onde está a nossa doença. Tem pessoas que se arrastam pelo mundo e se tornam um fardo para o outro. Então eu vejo, por exemplo, né, quantas mulheres, elas acham que o homem tem que provê-la, mas ninguém tem que prover ninguém. Nós proclamamos uma liberdade, mas continuamos presos ao homem. Não é isso. É o ser, nem homem nem mulher, é o ser. Quantos homens também se escoram em muitas mulheres, né? E às vezes fala, nossa, fulano é gigolô. Não, ninguém pode ser gigolô de ninguém, nem homem nem mulher. Eu sou cooperadora no lar. O homem e a mulher se entrelaçam. As famílias se entrelaçam, filhos também, para se ajudarem mutuamente. E é por isso que quando nós descobrimos a nossa fortaleza interior, que é essa capacidade de se doar com alegria, nós seremos verdadeiramente mais felizes. E aqui hoje, e já, e agora, no dia a dia, quando eu me proponho a essa jornada, eu vou me livrando, né, dessa mentira ou ilusão que nós criamos. Porque o orgulho, por exemplo, que é o contrário da humildade, cria uma ilusão e eu fico alimentando aquela ilusão de falso forte. Então, quando eu me proponho a essa sinceridade, eu vou me desprovendo, né, dessa falsa fortaleza. Ai, mas é uma leveza interior. Eu não tenho que provar nada de algo que eu não sou. Eu só tenho que ser o que eu sou, me esforçando a cada dia para ser melhor. Então vamos nos preparar agora para o nosso passe. Vamos nos preparar pela música, né?
Eu não sou cantora, mas sou metida cantora. Já admiti que eu estou preparando para a próxima encarnação. Quero vir e aprender a cantar. Então vamos cantar com Francisco de Assis. Né? Se eu lembrar da letra, é assim. Doce é sentir que em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua. Nossa mãe terra com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Em homenagem a Francisco de Assis, que foi a comemoração da sua morte em 3 de outubro. Muita paz em nossos corações e um abraço, né, uma ode a todos aqueles que conseguiram esse amor infinito, vivendo na pobre humanidade de ser quem nós somos de verdade. Que sejamos humildes, simplesmente humildes, espíritas humildes, na humildade de servir, com todas as nossas fraquezas, mas sempre desafiando a nós mesmos na persistência no bem. Muita paz em nossos corações. Um beijo grande a todos. Até a próxima. Olá, meus queridos irmãos. Como tem passado? Espero que sempre na presença de Jesus. Vamos para a última parte. Já podem preparar a água que vai ser fluidificada durante o passe à distância, as vibrações. Então vamos buscando a presença de Jesus em nós, mentalizando a sua figura amada, seu olhar amoroso, esquecendo as problemáticas, as dificuldades, as correrias, dedicando esses minutos a entrarmos em contato com a espiritualidade maior. Vamos respirando profundamente. E vamos agradecendo por mais uma vez conseguirmos nos reunir em nome de Jesus. Mestre querido, ilumina o nosso planeta, nosso Brasil, a nossa casa de oração, todos os nossos frequentadores, aqueles que nos seguem virtualmente, as equipes de trabalho, toda a equipe espiritual do nosso querido irmão Cornélio. Sustenta a nossa casa de oração na tua luz, Senhor. Vamos pedir nesse momento por todos os nossos familiares, nossos lares, pelos locais de trabalho, os colegas, mas especialmente vamos pedir por aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldade de convivência e que normalmente estão mais próximas de nós, porque ali foram colocadas para que nós pudéssemos nos perdoar, para que pudéssemos esquecer o passado e para que cada um possa desenvolver o amor incondicional. Vamos pedindo pelos nossos inimigos,
para que também eles recebam a luz de Jesus, que possam nos perdoar as nossas falhas. Vamos rogando por cada ser, por cada criatura de Deus Pai, pelos animais, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, alguns passando por problemas terríveis, outros por enfermidades, outros por grandes expiações, para que o Senhor Jesus tenha um olhar amoroso para cada uma dessas pessoas, para que elas possam suportar com muita fortaleza esses momentos difíceis, porque sabemos que tudo passa. Essa é a promessa do nosso querido Mestre Jesus. Vamos mentalizar nesse momento todas aquelas pessoas que estão desanimadas, tristes, deprimidas, para que encontrem a luz de Jesus em suas vidas. Encontrem a energia e a fortaleza necessárias para ultrapassar esse momento tão difícil de depressão. Sabemos que Jesus é o médico dos médicos e Ele pode ajudar a cada um de nós. Ele pode curar. Ele pode nos trazer as energias necessárias para que possamos ultrapassar as dificuldades. E nós confiamos nesse poder maravilhoso de Jesus, poder que lhe foi concedido por Deus nosso Pai. Mestre querido, estenda a tua mão, Senhor, para que possamos tocá-la. Toca no nosso coração, traz o teu amor, a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, para que também nós possamos desenvolver o amor incondicional em nossos corações. Entra em nossos lares, Mestre amado. Traz para os nossos lares a compreensão, o perdão, a cooperação, a união. Cuida dos nossos familiares aonde estiverem, os nossos entes queridos. Leva a cada um deles o teu amor. Mestre, olha para o nosso planeta com muita misericórdia para tudo que vem acontecendo. Ajuda-nos a compreender quando toda a verdade for revelada e que nós possamos ter muita fortaleza diante das dificuldades que ainda virão. Nós confiamos em Ti, Senhor, e temos certeza que o Senhor estenderá as Suas mãos para cada um de nós, para que nós possamos sempre saber o caminho correto a seguir. Senhor Jesus, nesse passe à distância, nós te rogamos a tua luz, os fluidos necessários para nos refazer física e espiritualmente. Te rogamos a fluidificação da água, a colocação da medicação necessária. Te rogamos que possamos sempre contar contigo, Mestre, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos que sentimos que chegaram até nós. E nós te rogamos, sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nunca esqueçam da oração. Ela é o maior veículo que nós temos para entrar em contato com Deus, nosso Pai,
e Jesus, nosso Mestre querido. Que todos tenham uma boa semana com muita luz, sempre com Jesus. Que assim seja.